Bom dia a todos, chegamos a mais um sábado de jornada bíblica, o sábado que é normalmente onde nós trabalhamos de forma mais profunda aquilo que nós falamos durante a semana, porque é o dia da imersão, é o dia de nós mergulharmos um pouquinho mais profundo naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Temos recebido muito da parte de Deus através dessa jornada, novidade de Deus, revelação. Estamos estudando a palavra como ela simplesmente é. E esse é o propósito, ok? Não tem uma veia teológica, uma interpretação pessoal, mas nós estamos olhando o que é que está escrito na palavra. É isso o que realmente nos interessa. Então quero agradecer a presença de todos, dar bom dia aqui, Shabbat Shalom ao Felipe, ao Mateus, a Juvencio, ao Ayrton, eu estou acenando para vocês, a todos aqueles que estão entrando nesse grupo de estudo, Antônio Carlos aqui também já entrou, sejam todos muito bem-vindos a esse sábado que Deus fez para nos abençoar. Deus, ele estabelece o dia para a bênção dele sobre as nossas vidas. Ohayô, Ayrton, que Deus te abençoe e nós possamos aqui nessa manhã sermos ricamente abençoados por aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Todos que estão entrando, Margarida, Dr. Paulo Grimaldi, Kennedy, que bom vocês estarem aqui junto conosco. Tem uma manhã de muita revelação, conhecimento e história bíblica para a gente discutir, para a gente desfrutar, para a gente aprender. A Ana Isidora aqui também já entrou, a Marilza, todos os que estão entrando, que bom. Pastora Rosângela aqui conosco, uma mulher desejosa pela palavra de Deus, Lucélia, Carlos Bonorino, todos, Daiane estão entrando aqui, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. A jornada bíblica, ela tem sido um tempo muito precioso, um tempo de muito aprendizado, que seja, Antônio Carlos, realmente mais um dia de aprendizado nas nossas vidas. Vou dar 2 minutinhos aqui, tem bastante gente entrando ainda, já está avisando, a Ana Alonso também, alunos fiéis, presentes e comprometidos. Vou até falar uma coisa para vocês. As lives, elas ficam gravadas, elas ficam disponíveis no grupo do Telegram, para quem faz parte do grupo, Dona Raimunda, Kelly, sejam bem-vindas, mas nada como assistir na hora, não é verdade? Nada como ouvir na hora, como receber na hora, como interagir na hora, até na medida do possível. Hoje é um dia que funciona mais isso, dá para responder algumas perguntas, dá para compartilhar algumas coisas, segundo a necessidade de vocês, porque tem dúvidas, são no momento ali, surge no momento, você está ouvindo alguma coisa e de repente dá vontade de perguntar algo. No dia da imersão isso é possível, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo, apesar que também é bem denso e profundo o assunto que fica guardado para o dia da imersão, tá certo? Rosiane, bom dia, seja bem-vindo. Tiago e Leide entraram aqui. Se seu marido ou a sua esposa tá junto com você aí, avisa, hein? Avisa. Ó, o Glaucus entrou aqui, a Pâmela tá junto, o Glaucus? Já me avisa aí se estão juntos. Vão postando. O que eu vou pedir para você agora? Que você clique nesse aviãozinho que está aí embaixo na tua tela e convide a sua lista de transmissão, os seus contatos do Instagram, para que eles possam saber que essa live está agora ao vivo, está funcionando em nome de Jesus, amém? Dá uma molhadinha na garganta, porque de manhã cedo ainda a voz não está totalmente aquecida e a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, em nome de Jesus. Bom, estamos falando, deixei cair tudo aqui, peraí. Voltei. Estamos falando a respeito de Jesus como palavra. E quantos estão gostando desse estudo? Quantos estão surpresos com algumas coisas que não sabiam? Se expressa aí agora, escreve aí agora, enquanto eu vou cumprimentando Mateus Souza, que entrou aqui também. Quem mais está entrando aqui?
tem um nome Cruz, que não dá para saber pelo nickname aqui qual que é o nome, só que tá ponto Cruz. Márcia Oliveira, bom dia, seja bem-vinda. A Julinha tá com você ou tá dormindo? Hein? Então vamos lá. Como é que tem sido esse estudo para você? Te surpreendeu algumas coisas? Né? Veio novidades e falou, meu Deus, eu nunca me relacionei com Jesus como palavra. Eu não entendia que Jesus também era essa fonte viva que é a palavra. Amém? Bom dia, pastora Fernanda também. Clécio aqui já entrou. Muitos estão entrando. Diego Guedes, parabéns pela decisão e escolha de vocês de estar mergulhando um pouquinho mais. Puxa, pastor, mas você faz essa live às 7 horas da manhã e a imersão ainda no sábado. Não dá para ser mais tarde. Na verdade, são 2 motivos. O primeiro e mais importante foi o horário que Deus me direcionou a fazer. Deus me direcionou a fazer. Ok? Primeiro ponto. Segundo, porque eu percebo que também a gente pode participar sem aquela preocupação. Puxa, eu queria também estar ouvindo aquela live da apóstola, do apóstolo, do pastor, de fulano, de ciclano que eu gostaria de ver também e acaba... Amém. Dr. Paulo está falando que descobriu a Bíblia hebraica e a King James, exatamente. Dr. Paulo, você vê como tem tantas coisas, né, para a gente ainda desenvolver. Bom dia, João. Bom dia, Valéria. Bom dia, comunicação visual. Deus abençoe. Quem mais aqui? Luciene já entrou também. Amém? A gente realmente tem muita coisa que a gente não percebe, né? De entendimento, de conhecimento bíblico e que é mais do que necessário. Eu tinha feito um estudo com o pastor Roberto Lu na Escola de Líderes sobre esse tema e fiquei muito impactado com essa revelação. Amém? Aprofundar sobre esse assunto é maravilhoso. Está testemunhando aqui o Mateus. Gênesis 1:3 e João 1:3. Sim, realmente muito interessante. Achei muito interessante que Jesus, como palavra, ele completa tudo. O que está escrito lá no Antigo Testamento, que eu nem imaginava que estava falando dele, e o sentido de tudo é ele. Glória a Deus, muito bom. Isso que você está escrevendo aqui, esses posts que vocês estão escrevendo, vocês podem jogar lá no grupo também, no grupo do Telegram, quem faz parte do grupo, vocês podem jogar também nos comentários dos posts que eu faço do Instagram. Comunicação visual é meu discípulo, o Cláudio, Deus te abençoe. Cláudio, que eu mudei o nome para Daniel. E depois eu vim saber que quem te deu o emprego, Cláudio, foi o Daniel. Foi uma pessoa chamada Daniel. Então você vê que Deus está no controle de tudo. Isabelle, Deus te abençoe, minha linda. Muito bom. Convidei ele porque está sendo tremenda essa jornada bíblica. Que bom, eu também estou muito feliz. Então vamos dar sequência aqui. Já entrou um público, vai entrar mais gente, tem pessoal acordando, tem pessoal que estava na intercessão junto com a igreja El Shaddai e agora está migrando para cá. Todos os dias temos intercessão. Então, na igreja El Shaddai, das 6 às 10. Amém? Ó, a produção aqui está falando que eu já perdi 8 minutos da live. Amém? Não, é que eu aproveito um pouquinho o tempo que a gente tem da imersão para poder ter esse momento aqui e avaliar um pouco. Mas Jesus como palavra, que é o tema que nós estamos estudando essa semana, começou em João capítulo 1, né, versículos de 1 a 13 ali, que dá o entendimento que Jesus realmente é a palavra que se fez carne, a palavra que estava com Deus, a palavra que era Deus, a palavra que habitou no nosso meio, e como o poder de palavra é alimento, como o poder de palavra é energia, como o poder de palavra é também o caminho que faz o homem
nascer de novo, ou seja, se tornar filho de Deus. Amém? A palavra que fez Adão como filho de Deus lá em Gênesis, em João 12, nos mostra que aqueles que recebem esse Jesus como palavra dá o poder de serem feitos filhos de Deus, e que a lei dada por Moisés se transforma em graça e verdade através de Cristo. Amém? Mas também nós falamos, e foi muito importante, de que a palavra de Deus, Jesus como palavra, ele é o centro de tudo. Ele é a centralização de todas as coisas. Ele se manifesta como centro. Então a palavra, ela traz o equilíbrio. Ela traz a base de equilíbrio entre a nossa vida e a vida de Deus, e essa relação profunda. E aí Deus até falou algo poderoso. Não tem como você ter um relacionamento completo com Deus se você não se relaciona com a palavra, porque Deus é palavra. E também falamos ontem, inclusive, que foi uma live poderosíssima, de que na palavra também se cumpre todas as coisas. Se cumpriu todas as coisas. Nós demos até uma passadinha em Apocalipse, que é um terreno bem, né? Não é aquele terreno firme para caminhar, parece que é aquele terreno mais instável, porque Apocalipse, ele é um livro. O termo Apocalipse do grego quer dizer revelação. Ele é o livro da revelação. Então ele é uma linguagem não tão característica de afirmação, mas ela é uma linguagem muito conotativa. É uma linguagem que não é muito fácil de compreensão. Precisa realmente passear por toda a Bíblia, fazer uma jornada por toda a Bíblia para chegar em Apocalipse. E nós vamos nessa jornada poder estudar a respeito de Apocalipse. Eu sempre tento ver tudo que estão postando aqui, principalmente as perguntas, mas se alguma pergunta passar, se alguma pergunta ela não for respondida aqui, por favor, anote e depois coloque no grupo do Telegram, ok? Para que eu possa responder. Se você quiser mandar no meu direto também, ok? Pode mandar no meu direto. Bom, vamos então continuar falando a respeito de Jesus como palavra, e no tema de hoje nós vamos ver que a palavra, Jesus como palavra, ele é o cumprimento da lei, a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, ok? E a reforma que Cristo fez na igreja. Muito se fala de muitas reformas. Ó, Dr. Silvio Stahl aqui comigo também. Shabbat Shalom, seu Silvio Stahl. Shabbat Shalom para todos. Ubraha Revelim. Ok? Shabbat Shalom. Shalom Ubraha Revelim. Amém? A paz de amigo, a paz e saúde a todos vocês. André também, Martins já entrou aqui, a Lica já entrou, muitos já entraram, Luciana, muito bom todos vocês estarem aqui. Então veja só, antes de entrar em Jesus, a palavra que é o cumprimento da lei e a reforma que Cristo fez, porque, como eu estava falando, muitos falam a respeito da reforma protestante de Lutero, importantíssima, a visão calvinista logo após Lutero, também muito importante, e depois várias reformas que foram acontecendo na igreja, a instituição congregacional, depois a manifestação pentecostal, a neopentecostal, e os fluires, e o fluir, né, da igreja até os dias atuais, nessa pós-modernidade que nós vivemos. Mas a primeira reforma feita na palavra, na igreja e até mesmo na própria instituição da igreja, na transição vamos pensar da seguinte forma, do judaísmo para o cristianismo, ou seja, Jesus estabelecendo o novo tempo na nova aliança, foi feito pelo próprio Cristo e foi feito nele como palavra. Para você entender de claro, é necessário que a gente olhe para a palavra de Deus e tenha compreensão de algo que eu vou falar aqui, que talvez para você seja não só novidade, mas seja também esclarecimento para muita coisa.
Existe um termo, né, usado em muitas tendências teológicas, muitas interpretações, que é o tempo da lei e o tempo da graça, ou a era da lei e a era da graça, ok? Mas eu quero, então primeiro veio a lei e agora vem a graça, né? Eu quero que vocês entendam que biblicamente essa expressão ela não é correta, ok? Por quê? Porque a graça ela veio antes da lei. Biblicamente falando, eu não estou dando nenhuma linha teológica aqui, eu estou falando que está escrito. Antes de vir a lei, a graça já existia. Porque se a graça é Cristo, a palavra de Deus se manifesta, João 1,13, graça e verdade. Prestem atenção. No princípio era quem? Era o Verbo, era Cristo. No princípio. Então, no princípio já era a graça. Então, a graça vem antes da lei. Muitos interpretam, na minha opinião, de forma errada, essa questão da lei e da graça. É lógico que a lei foi instituída. Agora, não se esqueça, por que a lei foi instituída? E nós já falamos sobre isso. Porque todo país, toda nação, todo povo precisa ter uma constituição, precisa ter bases constitucionais como nação, para reger as atitudes, para julgar as decisões, os conflitos pessoais e tantas outras coisas. Então nós não podemos achar que a lei veio em primeiro lugar. Não, a lei veio organizar o povo de Deus, que definitivamente estava saindo do Egito, do tempo da escravidão, para a conquista da terra da promessa, aonde na terra da promessa nós teríamos o quê? Uma nação instituída. E essa nação precisava, bom dia Rodrigo, precisava de leis. Essa nação precisava de uma condução moral. Essa nação precisava de um estabelecer constitucional que decidisse todas as coisas. E Deus dá isso a Moisés como legislador. Como legislador. Amém? Então, por que eu estou falando isso? Porque senão nós podemos confundir o estudo de hoje. Falando assim, mas Jesus veio revogar, não veio revogar a lei? O que ele veio fazer? Então, atente bem para isso. A graça, ela esteve antes, durante e depois. O que aconteceu foi que o homem, mais uma vez, como todas as vezes, interpretou de forma errada a sua lei, bom dia Mário, a sua lei, a lei divina, e perdi esse estudo, não deu para entender o que você escreveu aí, Rodrigo, ok? Então o que acontece é o seguinte, mais uma vez o homem, procurando conceitos pessoais, o que o homem, ou procurando benefícios pessoais, o que o homem fez? Ele deturpou a lei de Deus. A lei dada por Deus a Moisés, entenda a lei como nação hebraica, que depois se tornou a nação judaica, a nação israelense, a lei é perfeita. A lei não tinha erro, a lei não tinha falha. A lei conduziu o povo por uma visão moral, por uma visão constitucional. Mas o que a gente vê? O homem, mais uma vez, buscando benefícios próprios, começou a transformar a lei de Deus em tradições humanas, e isso deturpou completamente o conceito de Deus em relação ao que ele tinha para o povo dele. E aí o que acontece? Quando Jesus vem como palavra, porque nós estamos olhando e estudando Jesus como palavra, o que ele faz? E nós vamos entrar agora em Mateus capítulo 5. Ele faz o quê? Ele reforma isso. O que é reforma, queridos? O que é uma reforma? Reforma nada mais é do que aperfeiçoar aquilo que já existe, né? Mexer naquilo que já existe. Você vê que a reforma normalmente não mexe diretamente em bases estruturais. Se vai mexer em base estrutural, é melhor derrubar tudo e construir de novo. E Jesus diz, eu não vim derrubar tudo,
para construir de novo. Eu vim esclarecer o que Deus disse lá atrás e se perdeu. E se perdeu porque o homem, com o tempo, ele começa a se perder quando ele busca, para benefício próprio, tentar ajustar, tentar até dar um jeitinho naquilo que não se mexe, naquilo que já é perfeito. É a mesma coisa de a gente tentar pegar a palavra e ficar interpretando a palavra segundo aquilo que a gente quer nos beneficiar com isso. E não podemos fazer isso. Ontem mesmo falamos de um pecado que é usar a palavra de Deus em benefício próprio. Então o que a gente vê? Que Jesus como palavra, ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento, eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir, é o que nós vamos ler agora, e ele é a reforma para a instituição perfeita da nossa igreja, da igreja que vivemos hoje, não igreja templo, porque a igreja não é o templo é o templo, a igreja é a unidade espiritual onde 2 ou 3 começam a ter a fé focada no mesmo objetivo que é Cristo, que é o nosso alvo, que é nosso foco, que é também o nosso fim, né? A Bíblia diz que o fim de tudo é Cristo. Ele foi o começo de tudo e ele é o fim de tudo, mas não fim, como eu já falei. Bom, eu vou falar na verdade, fim como finalidade, não fim como o acabar, mas o fim como finalidade. Pega a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, 17. Vamos para Mateus capítulo 5, 17. O Sermão do Monte, eu costumo chamar como discurso da reforma cristocêntrica. Quem quiser anotar, esse termo é meu assim no sentido de, na minha forma de estudar, tá? Eu nunca li isso em lugar nenhum, mas eu entendo Mateus capítulo 5, 6 e 7 como a reforma, ok? A reforma de Cristo para a igreja dele. Diz assim, Mateus 5,17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem, nenhum i ou um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra, ou seja, até que se estabeleça o plano perfeito de Deus. Ok? O plano perfeito de Deus começa com a vinda de Cristo à Terra, mas ela se estabelece com a volta de Cristo. Então, até que tudo se cumpra, ainda não se cumpriu tudo. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, ou seja, violar os mandamentos e ensinar a violar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que o cumprir e ensinar outros a cumprirem, será chamado grande no reino dos céus. Por quê? Veja só. Porque vos digo que, se a vossa justiça, o que é a justiça do homem? É o cumprimento da palavra. Se Jesus é a palavra, a nossa justiça hoje está intrinsecamente, diretamente ligado à nossa vida com Cristo, ok? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste? Aí ele começa a descrição de um novo tempo para a lei, ok? Para a lei. Mas eu quero atentar primeiro nessa parte. Jesus diz assim, olha, prestem atenção, eu não vim revogar a lei. Eu não vim destruir a lei. Em algumas outras traduções, eu não vim anular a lei. Eu não sei como é que está aí na sua tradução, você pode escrever, ok? Eu não vim anular a lei, mas eu vim cumpri-la. Se Jesus tivesse vindo anular ou revogar a lei, ele não seria o Messias. Por quê?
quê? Se ele revoga a lei, queridos, prestem bem atenção, se ele revoga a lei, sendo que a lei é palavra também dada por Deus, ele acaba se auto-anulando. Seria uma autossabotagem de Cristo, ele se manifestar como verdade, como palavra, e ao mesmo tempo se destruir, se anular. Jesus, o Messias, ele veio o quê? Confirmar, e como o Dr. Paulo está escrevendo aqui, se ele chega com o discurso, eu vim destruir a lei que vocês conhecem, ele mesmo não daria o exemplo de que é necessário o cumprimento de mandamentos, princípios, preceitos. Ok? Ele é a própria palavra, ele é o cumprimento da própria palavra, que não estão desassociados uma das outras, a lei e a graça. Pelo contrário, primeiro veio a graça, para se estabelecer uma nação veio a lei foi deturpada pelos homens, porque se buscam para benefício próprio. Existe uma passagem interessantíssima, e eu vou citar daqui a pouquinho, que fala que Moisés dá carta de divórcio. E Jesus fala assim, sabe por que Moisés deu carta de divórcio para vocês? Por causa da dureza de coração de vocês. Porque desde o princípio não foi assim. Desde o princípio, o homem deixaria pai e mãe, se uniriam a sua esposa e os dois formariam uma só carne e estabeleceriam o plano de Deus, que é ser fecundos, crescer, multiplicar e governar. Mas por causa da dureza de coração de vocês, Moisés deu carta de divórcio. Então veja só, o homem começou a ter que até mesmo adaptar a lei por causa da dureza de coração do homem. Veja só, por causa da dureza de coração do homem. Então, a dureza de coração do homem começou a deturpar aquela lei que foi dada por Deus, então se foi dada por Deus é perfeita. E por causa dessa deturpação, Cristo vem, cumpre a lei como homem, obedece a lei. João capítulo 8 diz que jogam uma mulher, presta atenção, jogam uma mulher, versículos de 1 a 8, jogam uma mulher adúltera diante dele e diz assim, olha, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei de Moisés, aí jogam lá para a lei, diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. O que o Senhor diz sobre isso? Ou seja, se Jesus nessa hora, pensamento dos homens, ele disser para não apedrejar, se ele disser para não apedrejar, o que vai acontecer? Ele está descumprindo a lei. Ele não pode ser o Messias, ele não é a palavra. Olha isso. E aí diz assim, que Jesus, sabe qual é a resposta de Jesus nessa hora? Pode apedrejar. Vocês têm todo direito de apedrejar. Pá! Impacto. Impacto para os seguidores. Espera aí, aquele homem que está falando de amor, aquele homem que exala amor, aquele homem que manifesta amor só no olhar, eu estou seguindo ele, os 12 de Jesus devem ter pensado assim, eu estou seguindo este homem, porque quando ele olhou para mim, eu nunca fui amado dessa forma. Ele está falando que veio para nos tirar da morte eterna e nos conduzir à vida eterna. E daqui a pouco Jesus diz assim, não, está correto, pode apedrejar. Porque Jesus em todo tempo jamais foi contra uma autoridade. Jesus em todo tempo jamais foi contra uma lei e contra um princípio e mandamento de Deus dado a Moisés. E aí quando aqueles homens já estendem o braço, mas aquelas pedras iam voar, ao apedrejamento até aquela hora era apedrejamento para a morte. E aí diz assim, Jesus diz assim, pode apedrejar, esse é o cumprimento da lei. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vamos refletir o que é que Deus quer a respeito da lei. O que é que Deus quer a respeito da lei?
E aí ele diz assim, aquele que conscientemente sabe que nunca errou, que nunca falhou, que nunca cometeu pecado algum, esse seja o primeiro a apedrejar. Lembra que Jesus estava escrevendo com o dedo em terra? Ali, né? Que é o que confirma que Jesus sabia escrever. A coisa mais fácil, você vai para Jerusalém, e eu vou para Jerusalém de ano em ano, nós vamos andar na Bíblia. Nós vamos fazer, queridos, vamos começar a orar para fazer uma jornada bíblica em Israel, em Jerusalém. Quem topa isso? Levanta as mãos, solta coração, se expressa de algum jeito. Quem topa fazer uma jornada bíblica em Jerusalém? Eu vou começar a orar desde agora para o apóstolo Fábio fazer essa jornada bíblica junto conosco em Jerusalém. Imagina, sendo ensinado pelo apóstolo Fábio. Amém? Agora voltando aqui, depois a gente vai devagar nisso, vai viajar nisso, nessa fé. Mas voltando aqui, Jesus, você vai para Jerusalém, imagina na época de Jesus, hoje você já vê, o que você mais vê lá é areia e pedra. É deserto de pedra, não é deserto de areia, muito aquela areia do Saara. É deserto de pedra. Presta atenção. O que Jesus poderia fazer é pegar uma pedra e atirar naquela mulher. Era a lei. E Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. E aí ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Porque a lei de apedrejamento nada era mais do que o objetivo de que aquela mulher fosse exemplo para outros de que o pecado gera a morte. De que o pecado gera a morte. Presta atenção nisso que Deus está falando aqui nessa manhã. E aí, Jesus diz assim, pode tirar a pedra, quem não errou, não falhou, não tem algo que precise também de mudança. E aí, lógico, ó, pela consciência, então isso mostra que não houve arrependimento, ok? Pela consciência, eles ficaram constrangidos, eles tiveram ali uma sensação de remorso, jogam aquelas pedras fora e se retiram. O apedrejamento era nada mais do que extirpar o pecado da vida daquela mulher. O apedrejamento nada mais era do que servir de exemplo de que o pecado leva à morte. E aí Jesus chama e diz assim, onde estão os seus acusadores? Porque só ficaram os dois. E ela diz, ninguém mais me acusou. E aí Jesus diz assim, então eu também te livro da morte. Vá, se arrependa. Hoje o teu apedrejamento se transforma em arrependimento. Porque misericórdia quero. Porque misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus, ele cumpre o princípio através de uma reforma na mente e no coração das pessoas. Aquela mulher se torna exemplo do mesmo jeito para todo mundo, mas segundo o que Jesus foi enviado, porque Jesus foi enviado, ele diz, eu vim para salvar, eu vim para redimir, eu vim para resgatar. Amém? Por que eu estou dando essa, parece que saiu um pouquinho essa introdução, para a gente entender claramente o poder de Jesus como palavra, palavra que salva, palavra que resgata, palavra que redime, palavra que liberta e palavra que santifica. Lembra Jesus dizendo lá, isso é, Rosângela, misericórdia quero e não sacrifício, está em 1 Samuel capítulo 15, quando ele confronta o rei Saul, que quis sacrificar tantos bois, né? E ele falou, ó, o que eu quero é obediência.
O que eu quero é expressão de misericórdia. O que eu quero é expressão de amor uns pelos outros. Lá, na verdade, não está como misericórdia, lá está como obediência. Obediência quero e não sacrifício. Ok? Ele estava falando para aqueles fariseus naquela hora que eles deveriam sim obedecer à lei, mas não sacrificar uma vida por causa disso, porque não era este o propósito. Então a lei não deixou de ser cumprida e a graça se manifestou. Lembrando que a graça não vem depois da lei, a graça vem do início de tudo. Jesus é a manifestação da graça e no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, a graça manifestou todas as coisas. Então a lei veio trazer instituição para uma nação, foi deturpada pelos homens, e nessa deturpação os homens começaram a se perder dessa graça e dessa lei que caminham juntos. E Jesus vem e traz o quê? O resgate. E Jesus vem e começa o quê? A reforma. A lei jamais será removida ou abolida, mas através da fé ela será cumprida. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas o que é que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Romanos 10, versículo 8, nos ensina que a palavra, que é o verbo, que é Cristo, deve estar bem próxima na boca e no coração. Agora olha que interessante, na boca expressamos a lei, no coração manifestamos a graça, porque Cristo habita no nosso coração. E quando a boca libera a lei, o mandamento, nada mais é hoje em nós do que a graça de Jesus se manifestando para que a gente possa exercer a misericórdia, o amor e o mandamento perfeito. Jesus é o mandamento perfeito. Amém? Olha como a Bíblia, em todos os aspectos, ela se une. Em todos os aspectos, ela se fecha numa centralização que é Cristo e de forma perfeita. Uma coisa não anula a outra, não abole a outra, não neutraliza a outra. Pelo contrário, somos condicionados a um só caminho, a um só foco, a um só objetivo, que é Jesus. Em todo o tempo é Jesus, tudo por Ele, para Ele, com Ele. Sem Ele nada do que se fez seria, e sem Ele nada do que é feito subsiste. Então Jesus como palavra é uma manifestação poderosa nas nossas vidas, que nós não podemos perder a oportunidade desse relacionamento. Amém? Precisamos aprender a se relacionar com Jesus como palavra. Então, com a boca, e aí se você continuar lendo Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim, porque com a boca se confessa para a salvação, e se confessa, e com o coração se crê. Então existe uma dualidade aí, existe algo que precisa caminhar junto, que é boca e coração. Diga, boca e coração. Precisam caminhar juntos. Boca e coração precisam caminhar juntos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não pode existir algo dentro de nós e um discurso contrário a isso. Nós falamos aquilo que está aqui dentro, mais cedo ou mais tarde. Por mais que o discurso seja um discurso previamente preparado para engano, mais cedo ou mais tarde, a boca revela. Eu sempre ouvi, e é verdade, você quer conhecer alguém, converse 5, 10 minutos com essa pessoa. Mais cedo ou mais tarde a boca dela vai denunciar. A boca dela, por mais que ela fique ali, né? Tentando ter um discurso, a gente vê aí, né? A gente vê na esfera política, isso está mudando porque o governo do justo está sendo instituído em nome de Jesus. Uma das lives do apóstolo Fábio, dessa de 12 minutos, espetaculares. Eu sugiro que você tire 12 minutos por dia para ouvi-lo, ouvir a Deus através da vida dele. Ele falou lá, o governo justo já está estabelecido. Está num processo de aperfeiçoamento, mas já está estabelecido. Mas a gente vê na esfera política, isso que estamos falando aqui, um discurso contrário àquilo que está no coração. Há aquele discurso de pró-Brasil,
a favor do Brasil, a favor do povo, mas mais cedo ou mais tarde esse discurso é descortinado, é revelado. Quantos nós vimos na época da eleição um discurso que agora prefeitos e governadores que estão com um discurso atual completamente diferente. Mas o apóstolo Fábio já está nos ministrando muito bem a respeito disso. Vamos seguir nossa linha aqui de jornada bíblica. A boca e o coração. Então com a boca se confessa Jesus. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a boca você confessa Jesus. Então presta atenção. Com a boca você confessa Jesus, que é a palavra que constrói, que é a palavra que edifica, que é a palavra profética. Lembra que nós estudamos? Em Cristo se cumpriu a lei, então de Moisés, a palavra de Moisés, lei e história. Em Cristo se cumpriu a palavra profética, então a palavra liberada. E em Cristo se cumpriu a palavra dos Salmos, que é a palavra exaltada. Estudamos isso essa semana. Então o que você vê? Que com a boca sai a palavra de histórica, sai a palavra, você constrói, você edifica, você profetiza. Mas com o coração, que é crer em Jesus, com a boca você confessa Jesus, com o coração você crê em Jesus, é onde são as saídas da vida, onde são as fontes e aonde está o tesouro. Ok? Ok? Tá claro? Estou indo muito rápido? Tá conseguindo acompanhar? Como é que você se expressa aí até agora sobre o que nós estamos ouvindo? Porque nós nem estamos pela reforma ainda, hein? Isso é só introdutório. Nós nem estamos na reforma cristocêntrica, o Sermão do Monte, a reforma, né, cristocêntrica. Amém? Então vamos lá. Boca e coração. Ok? Mudança. Lembra que quando a gente fala, né, que a lei não vai ser revogada por Cristo, amém, glória a Deus, que bom que vocês estão recebendo. A lei não vai ser revogada, mas vai se cumprir de uma forma nova que o homem ainda não conhecia, que era essa expressão máxima do amor de Deus. Isso também a gente pode lembrar quando fala da circuncisão. Queridos, em Gênesis 17, 12, diz que Deus estabelece a circuncisão para os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e depois o povo hebreu. O que era a circuncisão? A circuncisão nada mais era do que um corte na pele que cobria a cabeça do pênis masculino, né? O pênis masculino não, mas o pênis dos meninos. Com 8 dias se corta aquela pele num sinal de que eles estavam marcados por Deus, de que eles pertenciam àquele povo. Prestem bem atenção nisso. Olha como isso vai deixar claro essa questão. Era uma marca física de algo que precisava, que assim, vamos dizer, selecionava aquele povo como povo de Deus diante dos povos pagãos que existiam ao redor. Tanto que se um homem já adulto quisesse se converter ao judaísmo, né, o que a gente chama de prosélito, ele precisava passar pela circuncisão para se tornar parte daquele povo. Era uma marca física. E aí o que acontece? Olha isso. Em Romanos 2, 28 e 29, apóstolo Paulo diz assim: portanto, não é legítimo judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão o que é feita fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu, o Dr. Paulo está falando, o prepúcio cortado em forma de anel, significando uma aliança com Deus. Exatamente, o corte. Muito bom. Vão completando aí. Aí ele diz absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Veja só, a circuncisão ela vai esclarecer muito. Essa circuncisão feita na carne do judeu se transformou
era um selo físico, mas que representava um estado espiritual. Ou seja, eu faço parte deste povo, não só fisicamente, mas eu faço parte desse povo espiritualmente. Eu sou um com esse povo, eu creio no mesmo Deus que esse povo, eu creio na mesma essência deste povo. Só que o homem, como eu já falei, com o tempo ele tem a interpretação humana, ele se deixa envolver, e aí, lógico, com pitadas demoníacas, desculpa eu falar assim, mas com sementes malignas. Ah, meu Deus, tá vindo aqui pedir, ela ficou de pé aqui já faz meia hora, é para falar oi para vocês, tá? Ó, eu tô aqui, ó, pronto, Suri, já te viram. Enquanto eu não pego, agora ela deita e descansa, mas ela fica de pezinho aqui na minha perna. Vamos voltando aqui para não perder o raciocínio. Então o que acontece? Apesar de ser um selo físico, olha isso, apesar de ser um selo físico, o principal efeito da circuncisão era dizer: eu faço parte de um povo que crê no mesmo Deus. Eu faço parte de um povo que acredita no mesmo Deus. Esse era o papel da circuncisão. Esse era o papel da circuncisão. Não era marcar fisicamente alguém. Até porque essa marca, teoricamente, ela era oculta, queridos. Se Deus quisesse que a marca física fosse mais importante, faria no rosto, faria na testa, faria no braço, faria em locais onde seriam visíveis. Mas presta atenção, não era visível. Essa marca era interna. Essa marca era interna. É lógico que depois, se a gente estudar, nós não vamos entrar pelo estudo da circuncisão agora, isso dizia respeito também à aliança. Como o Dr. Paulo até escreveu aqui, de Deus com o homem e de Deus com a esposa. E no casamento, é uma coisa... A circuncisão é uma coisa espetacular de se estudar. Que Deus nos dê graça de entrar aqui na jornada bíblica. Amém? Porque tem muito conhecimento e revelação em cima disso. Mas presta atenção, se Deus quisesse que a circuncisão, Deus quisesse que a circuncisão fosse uma marca física apenas, teria feito num lugar visível, mas não, fez num lugar que fica oculto. Fez num lugar que só é visto pela própria pessoa e por aquele que faz aliança, Deus e esposa. Ponto final. Morreu ali. A circuncisão física. Mas isso era o quê? Nada mais do que um selo espiritual. Espiritual. E aí, o que Paulo diz aqui? Justamente confirmando que a lei, queridos, ela não foi abolida, esquecida, destruída. Ela foi reformada. Ela foi reformada por Cristo. Por quê? Porque ela tinha sido perdida na sua essência original. Moisés deu a revelação de Deus, mas a interpretação do homem começou a distanciar o homem e começou a criar tradições que Jesus veementemente, confronta, dizendo assim: pelo amor de Deus, a vossa tradição está invalidando o que é o certo. Ele não disse a vossa tradição, ela está tão inválida quanto a lei. Não, ele diz o que é certo está sendo invalidado pela tradição, porque vocês estão buscando benefício pessoal através da lei. A lei por si só já te beneficia, ela te conduz. E por causa disso a lei se torna maldição. A lei se torna peso de pecado sobre vocês mesmos. E pela lei vocês estão morrendo. E Jesus, eu acredito que esse sermão, queridos, do monte, que nós estamos estudando aqui, é algo tão lindo. Queridos, ele foi uma expressão de desabafo de Jesus. Ele precisava começar desabafando com o povo. Sabe, ele precisava... Jesus era muito autêntico, né? E ele precisava... Deixa eu... versículo 2 de Mateus 5, Mateus 5, 2, voltando um pouquinho, diz assim: e Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo... Como é que ele ia ensinar sem abrir a boca? Ah, pelo exemplo tal. Não, mas ali era um discurso.
ele precisava abrir a boca. E isso me intrigou. E eu fui procurar o que queria dizer esse abrindo a boca. Esse abrindo a boca. Olha só. Abrindo a boca, dos termos gregos, da forma como foi escrita no original, quer dizer levantando a voz. E Jesus levantando a voz, ou seja, se exaltando na voz. Então eu acredito que nessa hora Jesus, o Sermão do Monte, né, a reforma cristocêntrica, ela foi nada mais do que um desabafo. Um desabafo. Assim, sabe aquela expressão desabafo? Olha, bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Queridos, às vezes a gente tem aquela figura romana de um Jesus. Lógico, Jesus era um homem centrado, Jesus era um homem polido. Eu provei para vocês que Jesus era poliglota, queridos, essa semana. Como palavra, ele conversava em latim. Jesus era um lorde, queridos, se a gente pode falar isso. Agora, amém, Lucélia, eu recebo. Mas presta atenção, queridos. Jesus, ele exalta a voz, ele levanta a voz naquela hora para chamar a atenção do povo, porque o sermão do monte aqui, esse discurso, queridos, determinaria, e você vai pegar toda a condução seguinte do Evangelho. Toda a condução do Evangelho está baseada aqui, nessa mudança de mente, nessa metanoia, somado a uma queda de tradições humanas, a uma restauração da lei, reformada agora pela manifestação da graça. Desculpa se eu falei muita coisa, mas recebe isso, anota isso, tenha prática nessa jornada de anotar e depois me manda o que eu estou falando aqui, porque a gente precisa guardar isso no coração. Amém? E Jesus começa poderosamente a explicar, queridos, precisa de uma mudança. Então, voltando aqui de novo, Deus fez uma marca física que representava a unidade em Deus, a teocraticidade do povo de Deus, a um só Deus. Essa era a marca da circuncisão. Eu faço parte de um só povo, de um só Deus. Ponto. Aí presta atenção. Paulo chega e diz assim, olha, o judeu não pode só ser externamente. Se ele é circuncidado, é porque isso tem que ser o quê? Ele interiormente tem que estar dentro do coração dele. A circuncisão é realizada na alma, no coração. Presta bem atenção. No coração do crente, no coração do judeu. Essa é a verdadeira circuncisão. E aí ele diz assim, aonde eu quero chegar. Eu falei tudo isso para chegar aqui, ó. Ele diz assim, a circuncisão é realizada na alma do crente pelo Espírito. Então hoje nós não somos circuncidados na carne, mas na alma pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Olha só como a palavra é clara, e não apenas pela letra da lei. Isso quer dizer que pela letra da lei também. Isso quer dizer que pelos mandamentos nós também somos circuncidados no coração. Porque os mandamentos dão o norte, eles direcionam. Então veja que eles precisam caminhar juntos. E a reforma de Cristo foi, não caia a lei, mas a lei se levante agora no novo entendimento. Da forma correta, que se perdeu lá no princípio. Que se perdeu no começo de tudo. Leis, não mais em tábuas de pedra, mas no coração. Quantos estão entendendo isso? Expressa aí enquanto eu tomo aqui um chazinho nessa manhã aqui para continuar molhando a garganta. Meu Deus, já são 5 para as 8. Graças a Deus que nós temos mais um tempinho hoje. Quantos vão querer continuar comigo aqui nessa imersão? Nessa manhã sobre Jesus como palavra reformadora. Meu Deus, que lindo, né? Que lindo, é muita informação poderosa.
Mas não é informação para você se encher de informação, é informação para mudar o nosso conceito e nos levar à prática correta de todas as coisas. E nessa prática correta de todas as coisas, sabe qual é o resultado disso? Mudança de vida e influência para que outros também mudem de vida em nome de Jesus. Queridos, apesar de tudo isso que nós estamos falando aqui, eu tenho ainda, prestem bem atenção nisso, apesar de tudo que eu estou falando aqui, eu ainda tenho conteúdo adicional que eu vou colocar depois hoje no grupo. Hoje, lembrando que o grupo do Telegram fica aberto o dia inteiro. O grupo do Telegram hoje eu só fecho à meia-noite. Então é para você colocar suas impressões, dúvidas lá, compartilhar lá mesmo, porque eu vou colocar conteúdo adicional lá, porque é muita coisa. Queridos, é muita coisa o que Deus tem para nós. Lembrando que essa jornada, ela anda na Bíblia, da história, do conhecimento e da revelação. Então veja só, para encerrar aqui antes de terminar essa primeira parte. Apóstola Cláudia, para mim é uma honra tê-la aqui junto conosco nesse tempo de estudo. A senhora sempre acrescenta na minha vida de todas as formas, tanto com conhecimento como com estilo de vida, com o modelo de vida que a senhora tem para mim. E eu não estou falando isso porque estou na frente deles, eu falo isso de forma individual e particular, e a senhora sabe disso. É uma mestra por excelência da parte de Deus. Então, lei não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração. Olha o que diz 2 Coríntios 3:3. Vão anotando esses versículos, hein? Porque isso liga uma coisa na outra. Olha só. 2 Coríntios 3:3 diz assim: vós mesmos tendes demonstrados que sois uma carta de Cristo. Nós somos carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita, presta atenção, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Queridos, hoje a nossa influência não é mais divulgar a lei, apesar que ela existe e ela é condutora de centralidade para uma vida segundo a vontade de Deus. Mas aqui está falando que nós hoje manifestamos como cartas de Cristo. Nós não estamos mais nessa base física, mas hoje a nossa influência ela é totalmente espiritual. E é por isso que a nossa vida espiritual, que Jesus como palavra que nos santifica, nos leva a essa vida espiritual. Amém? É de forma espiritual que nós influenciamos as pessoas. Ninguém vai influenciar mais com o discurso se não tiver oração primeiro. Ontem na live do apóstolo ele falou: compaixão, amor, oração. Se você ir para evangelizar, para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas, você precisa de muita instrução e revelação, porque Deus te levantou como influenciador nesse tempo. Só quem recebe, levanta as mãos aí e diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu queria fechar essa primeira parte. Mostrando claramente que Jesus é a palavra da reforma, que não veio abolir a lei, mas veio junto com a lei mostrar que uma coisa não substitui a outra, até porque a graça vem antes da lei, ok? Isso é muito claro, ok? Mas agora, de forma prática, nós vamos reconectar, e quem puder continuar, para mim vai ser uma honra você continuar aqui e a gente poder discutir mais um pouquinho nessa imersão. Nós vamos ver que fica claro que Jesus, como palavra, veio trazer uma reforma. E como eu falei, olha o que eu peguei aqui. Reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados. O que é reforma? Uma mudança introduzida em algo. Então Jesus introduziu uma mudança na lei, ele não aboliu, ele introduziu uma mudança para fins de aprimoramento. Ele veio aprimorar e obter melhores resultados. Ou seja, precisamos obter melhores resultados. E nós vamos ver agora o porém vos digo de Jesus. Encerrando aqui
em 10 segundos. Nós vamos ver agora nessa segunda parte da imersão. Eu, porém, vos digo. O que quer dizer isso? Volta aqui comigo, em nome de Jesus. Amém? Voltamos para a segunda parte dessa imersão, dia 23 de maio de 2020, Jornada Bíblica. Jornada Bíblica. Aprendendo a Bíblia de uma forma diferente. Todos os que estão voltando, sejam muito bem-vindos. Meu Deus, quanta coisa, hein? Quanta coisa. Uma imersão de 1 hora, passeamos na Bíblia. Suelen, Deus te abençoe. Márcia, todos os que estão voltando, não vai dar tempo de cumprimentar todo mundo agora, ok? Eu tô até aqui porque, queridos, eu não sei aí como é que tá o clima aí no teu quarto, na cozinha, na sala, no banheiro, eu não sei onde você está assistindo essa jornada, mas aqui o negócio esquentou. E quando esquenta é que a gente sabe que vem revelação, vem instrução, vem conhecimento para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então nós terminamos falando que com isso, né, com tudo aquilo que nós falamos na primeira parte, ficou claro que Jesus como palavra veio trazer uma reforma para o seu povo, amém? E reforma é uma mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento, ok? E obtenção de melhores resultados. Então quando Jesus traz a reforma, o Sermão do Monte é a reforma cristocêntrica para a igreja, trazer de volta a lei que se perdeu para a centralidade da palavra, que é Cristo, ok? O que a gente vê com isso? A reforma nada mais é para aprimorar e obter melhores resultados, ok? Então, é para isso que Deus fez. E a reforma de Cristo foi expressa através de um discurso, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão conhecido famosamente como o Sermão do Monte. Amém? Todos voltaram? Todos estão aqui? Vamos molhar a garganta e vamos continuar. Porque tem muita coisa. E aí, pega a tua Bíblia, já abre aí em Mateus capítulo 5. Fica com Mateus capítulo 5 aberto. Ok? Pra gente poder. Então diz assim, olha. Versículo 20. Porque eu vos digo, se a vossa justiça, ou seja, a forma como você cumpre a palavra, porque justificação tem dois aspectos. Nós vamos falar disso agora só para você entender. Tem a justificação pela obra de redenção, de sacrifício na cruz do Calvário. Então lá nós somos justificados. E tem a justificação pelo cumprimento da palavra de Deus, ok? Pelo cumprimento da palavra de Deus. Amém? Então, ó, porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o teu cumprimento da palavra, não exceder, não for mais excelente, não for mais nobre do que escribas e fariseus. Veja que ele cita os dois tipos. Escribas, conhecedores da lei, intérpretes da lei, conhecedores da palavra, ou fariseus, e aí uma conotação mais religiosa, praticantes de uma doutrina, de uma religião, de um conceito espiritual. Então nós temos os intérpretes da lei e os praticantes de uma doutrina espiritual. Se a nossa justiça, se a forma como a gente interpreta e pratica a palavra não exceder só quem conhece ou só quem tem uma religião, então de modo algum entraremos no reino dos céus. Ok? Ok? Tá claro? Então vamos para frente. E aí Jesus começa a dizer assim, versículo 21. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Aí ele diz alguma coisa. Aí ele fala assim, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Então veja só. Jesus lembra o que foi dito, e aí ele usa uma conjunção adversativa, né?
Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, você que amava estudar a língua portuguesa na escola, ia muito bem em redação, interpretação de texto, gramática, sabe do que eu estou falando. Conjunção adversativa. Adversativa. Aquilo que vem colocar algo adverso, algo além. Ok? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Eu, porém, vos digo. Então, assim, presta atenção, vocês ouviram lá atrás, porém, no contexto interpretaram de forma errônea, criaram tradições humanas e anularam por completo o verdadeiro sentido da lei e da palavra que foi liberada. Agora veja só, ele cita isso, queridos, 6 vezes. 6 vezes ele diz essa mesma introdução. Os antigos disseram, porém eu vos digo. Agora veja só, agora é mergulho, queridos. Tenta se isolar, concentrar, porque agora, tudo até agora foi introdução. Porque foi 1 hora de introdução. Porque agora é mergulho. Presta atenção. Versículo 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Mas quem assassinar será sujeito a juízo, será réu num julgamento. Eu, porém, vos digo: qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raca, tolo, imprudente, né? Raca é aquela palavra que nós já falamos um pouquinho agora, né? Será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota, essa é a tradução que tem aqui, estará sujeito a fogo do inferno. Queridos, nós vamos ter na jornada bíblica 1 semana só para falar sobre a linguagem corbã, a linguagem de honra. Dos lábios do cristão, reformado por Cristo, não pode existir palavras de desonra, palavras de xingamento. Queridos, a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que disser só idiota, está sujeito. Não quer dizer que vai direto, mas está sujeito ao fogo do inferno. Por que diz está sujeito? Não está dizendo assim, vai para o inferno. Está sujeito ao inferno. Porque nas pequenas raposinhas, queridos, existe um vocabulário celestial que é inversamente proporcional ao vocabulário mundano, humanista. E você fez esse seminário, né, Luciana? Quando eu preguei sobre corbã de honra numa igreja, teve alguns discípulos que me acompanharam e eu falei sobre o corbã na linguagem, a honra na linguagem. Mas agora voltando aqui, porque não é disso que nós vamos falar. Veja só, então primeiro termo antigo que Jesus usa é não matarás. Primeira lei que ele traz. Por quê? Porque ele está falando do valor à vida. Veja só. E ele diz que a ofensa verbal, raca, idiota, desculpa os termos, o que eu estou usando aqui é só para entendimento, ok? Eu nem gosto de usar essas palavras. Quem me conhece sabe que não saem palavras dessa dos meus lábios. Eu me policio demais para que nenhuma palavra dessa saia dos meus lábios, ok? Estou só aqui falando conforme está escrito, ok? Então, ele diz aqui, você vai ver que a reforma de Jesus, ele eleva o nível espiritual do povo. Ele sai das religiões, porque as religiões são permissivas. Toda religião é permissiva. Toda religião como é que se diz? Quando eu concordo, puxa, fugiu a palavra, estava agora aqui, fugiu a palavra. Toda religião, ela é condescendente, não era essa palavra que eu queria usar, mas ela é permissiva nas práticas humanas, toda religião, ela é permissiva, ok? Se você lembrar a palavra,
você escreve aí, você vai me ajudar. Talvez alguém seja iluminado aí para trazer essa palavra que eu queria dizer. Complacente, pode ser também conivente. Pronto, Glaucus escreveu aqui. Ela é conivente. Toda religião ela é conivente. Ok? Ela é permissiva. Então o que acontece? Jesus ele vem e eleva o nível espiritual para falar assim, vocês não podem mais viver baseado em uma religião, de forma alguma. Vocês precisam voltar à essência de Deus. Essa é a reforma de Cristo. Essa é a verdadeira reforma, queridos. Olha que poderoso isso. Agora veja só, então o que ele diz? Não matarás. E ele põe no mesmo nível de matar, tirar a vida. Olha como ele valoriza a vida. A ofensa verbal. Ofensa verbal está no mesmo nível de um assassinato. Por quê? Porque o que diz a palavra? A boca fala do que o coração está cheio. Então nós voltamos ao que acabamos de falar na primeira etapa da live, que começa no coração. Tudo começa no coração, porque do coração procede saída, procede fonte, e é onde está o tesouro. Então a ofensa verbal mostra que o meu desejo em relação àquela pessoa é a mesma coisa que se eu estivesse assassinando. Então Jesus, a reforma dele, vem e bate de frente e fala assim, eles disseram, e vocês compreenderam no nível humano, mas agora eu vou mostrar qual é o verdadeiro nível. E Jesus, queridos, eleva o nível, eu não sei quantos por cento, não sei precisar, eu acho que não tem nem precisão de percentagem, o nível em que Jesus eleva o conceito espiritual da igreja. Ele não lança um peso, mas ele fala assim, se é para me imitar, se é para ser parecido comigo, se é para ter comunhão perfeita com o Pai, através do Espírito Santo, então está na hora de mudar. E queridos, vai vir confronto aqui para nós, agora também, porque lembra que eu falei, toda imersão é para confronto. Lembra a primeira imersão do sábado passado? Quem lembra Caim e Abel? Quem assistiu? Quem não assistiu está no grupo do Telegram. Quem perguntou aqui, pastor, me adiciona no grupo? Você tem que ir na bio, no meu perfil aqui do Instagram e clicar lá num link. Ele vai te jogar para um lugar onde eu vou te dar as condições para você participar desse grupo. Ok? Então, a imersão tem, além de conhecimento, que nós estamos recebendo muito aqui, de revelação também vem para nos transformar. Então, primeira coisa, não matarás, valor à vida. Jesus eleva o nível e fala, até com a sua boca você mata. Porque o que mata não é o que entra, mas o que mata é o que sai. Amém? Eu não anotei esse versículo, mas eu queria que alguém anotasse e depois mandasse para mim, eu colocasse aqui, aonde fala, ai Jesus, eu sabia, o que mata não é o que entra, mas é o que sai. Não, fugiu agora, fugiu, que pena. Senão eu já falava aqui para vocês. Mas se alguém puder achar aqui para mim, pode ir colocando, ok? Então, você vê que ele... E aí Jesus ele vai confrontando. Não dá para entrar por tudo, nós não vamos estudar hoje Mateus capítulo 5 inteiro. Nós não vamos estudar a reforma cristocêntrica inteira, ok? Mas eu vou dar alguns pontos para entendimento do que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Ok? Então, primeiro ponto, não matarás, valor à vida. Mas, enquanto eles pensavam só em matar como tirar a vida fisicamente, ó, aqui ó, Mateus capítulo 15, 11, anota aí. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isso sim é o que corrompe a pessoa. E a corrupção, né? O coração corrompido é o que leva à morte, né? Maldito quão desesperadamente enganoso é o coração e corrupto é o coração do homem. Isso fala de maldição, isso fala de morte. É por isso que eu citei o tema da morte. O que mata não é o que sai. O que mata não é o que entra. O que mata é o que sai. O que corrompe, o que torna uma pessoa impura. E a pessoa impura, o salário da pessoa impura é a morte, é a corrupção que há no coração. Aí no versículo 27 ele diz assim, ouviste o que foi dito, não
cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, versículo 28, pega agora. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Fala de impureza. Então aqui, não adulterarás. E aí Jesus vem e resgata o valor da santidade aqui. Porque fidelidade, lealdade estão diretamente ligados à santidade. Você quer ver alguém que é fiel? Você quer ver alguém que é leal? Você vai ver pelo nível de santidade dele. Está totalmente ligado. Então veja só, não adulterarás. Veja só, o pensamento impuro Jesus eleva ao mesmo nível da carnalidade praticada. Até porque, queridos, carnalidade, obras da carne começam no coração. Você vê que está tudo ligado ao coração. Começa no coração. Por isso que Moisés confrontou o povo e disse assim, Jesus, na verdade, fala, esse povo murmura contra mim no coração. Olha isso. Esse povo murmura contra mim no coração. Ou seja, a murmuração do povo lá no deserto não começou nos lábios. Começou no coração. E a reforma de Cristo começa onde? Não era para eu falar isso agora, mas já falei. No coração. Deus precisa reformar o nosso coração. A reforma de Cristo começa no coração. Não é no discurso, não é na atitude, não é no estilo de vida, é dentro. Por isso Deus me deu a direção e a graça de escrever um livro com o título Se Eu Mudo, as coisas mudam, porque tudo começa dentro, tudo começa no coração. Tudo começa no coração, queridos. Amém? Ó, estão dando um outro versículo aqui. Mateus 11, 16. Vamos ver se é esse que eu estava. Mateus 11, 16, é isso? Não está batendo, Rodrigo. Vê se você não digitou errado. Muda aí só para não ficar o versículo errado, ok? Então, queridos, Jesus, a reforma de Cristo começa no coração. Eu quero fixar isso. Porque é dessa forma que você vai influenciar pessoas. Você vai fazer as pessoas buscar um autoconhecimento, olharem para dentro de si mesmo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Então veja só, pensamentos impuros, segundo o cristianismo, está no mesmo nível de um adultério. Eu pensei, mas não cheguei a vias de fato. Tem pessoas que dizem assim, eu tive até vontade. Mas não cheguei a vias de fato. Olha que linda a palavra que a Luciana pôs aqui. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, 10. É isso mesmo. Dá-nos coração, mãos limpas e coração puro. Em nome de Jesus. 15, 16. Deixa eu ver se é esse. Que eu quero eu realmente quero esse versículo da forma como ele está escrito. Mateus 15, 15, 15, 16. Não. Tararara. Não é essa aqui ainda. Bom, depois eu acho e a gente compartilha. Não tem problema. Vamos seguir a linha aqui. Ó, versículo 27 e 28. Não adulterarás. Valor à santidade. Anota aí. Valor à santidade. Ok? Pensamentos impuros estão no mesmo nível
de um adultério. Ou seja, carnalidade, impureza, começa no coração. Lembra? Ofensa começa no coração. Você mata uma pessoa dentro de você quando você já começa a desprezar, a sentir ódio, a sentir desprezo por essa pessoa. Você começa a matar ela dentro de você. E se não tomar cuidado, ela pode se tornar amanhã depois um assassinato real. Então o que Deus está falando? A gente tem que matá-la na raiz. E a raiz de todas as coisas é dentro do coração. Versículo 31 diz assim: foi dito também, os antigos também disseram, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo também adultério. E aí Jesus traz valor à família. Então, primeiro, valor à vida, a reforma de Jesus. Valor à vida, valor à santidade. Agora, valor à família. Lembra que eu citei, agora Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração. Aonde começa esse divórcio? Dentro do coração. Dentro do coração. Ok? Preste bem atenção nisso. Fique bem atento a isso. Queridos, aquele que se divorciar de sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Mas na verdade, aquele que se divorciar fica sujeito e deixa também a mulher sujeito à prática do adultério. Ou seja, no momento, preste bem atenção nisso, no momento em que nós, tudo bem, queridos, depois a gente lá no grupo a gente fala sobre essa parte da boca liberar a morte. Mas presta atenção para a gente continuar aqui, é importante. Olha isso. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, ou seja, o divórcio entendido a respeito do princípio da traição. Nós não vamos entrar por essa questão aqui agora, até porque a gente precisa de muita base bíblica para não ficar confuso. Mas o que eu estou mostrando é que Jesus, ele resgata o valor à família. Quando ele fala aqui, olha, não é para se divorciar, não é para destruir família, é para consertar. Por quê? Ele eleva o nível dizendo assim, olha, o divórcio, ele começa no coração. Ele começa no coração. E eu aprendi com um pastor bem no começo da minha caminhada cristã, e isso é algo que me deixa muito claro para me avaliar sempre, de que não existe vítima no reino de Deus. Cada um tem uma parcela. Quando não perdoamos, estamos como aqueles fariseus com pedras nas mãos, querendo executar a justiça. Quando não nos foi dado o direito de executar a justiça, e sim a misericórdia e perdoar. Se há arrependimento e perdão, deve haver reconciliação. Se não há arrependimento da prática sexual impura fora do casamento, né, extraconjugal, se não há arrependimento, então aí sim há uma liberalidade da parte de Deus, fruto de dureza de coração. Ok? Mas onde há arrependimento e perdão, há conserto. É isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus, ele eleva o valor da família, dizendo, família, deve haver unidade, cumplicidade, aliança até o final. Amém? Então ele falou de valor à vida, valor à santidade,
valor à família. E aí no versículo 33 ele diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma. Não jureis de forma alguma. Olha só. E aí, aqui Jesus está dando valor à verdade. A verdade. Queridos, anote tudo isso que Deus está falando conosco aqui, nessa manhã, pelo seguinte. Isso é algo que Deus deu para nós nessa jornada bíblica. Ok? Essa reforma cristocêntrica, Carlos Bonorino, que é um discípulo meu, sabe, porque eu tenho o desejo de escrever um livro a respeito da reforma de Yeshua, talvez seja esse o título, a reforma de Yeshua, porque todos consideram as reformas pós-Atos dos Apóstolos, mas a primeira reforma ela vem com Cristo, né? Isso você não encontra em outro lugar. Tá? Esse estudo é para você, esse estudo é um presente de Deus para você, que se dispôs a estar aqui às 6 horas, desde as 7 horas da manhã comigo. Ok? Então, agora entenda, Deus está dizendo assim, também ouviste, ó, não jurarás falso, ou seja, é um valor à verdade. E aí ele diz, eu porém vos digo, não jure de forma alguma. Por que Jesus diz não jure de forma alguma? Porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas das vezes juramos, eu juro que é verdade. Nós não somos detentores da verdade para jurar alguma forma. Tanto que ele diz aqui, ó, não jure nem pela tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Queridos, para quem tem cabelo branco sabe o que eu estou falando. Mulheres então queriam ter esse poder de transformar o cabelo branco de forma, de novo, em preto, ou em castanho, ou em loiro. Mas nós não temos esse poder. Esse poder. Estão falando de aula presencial. Quando acabar a quarentena, se prepara porque as imersões serão presenciais. Para quem quiser. É lógico. E nós teremos seminários de jornada bíblica. Isso já está estabelecido. Ok? Não só em São Paulo, mas fora de São Paulo também, porque eu sei que tem muita gente fora de São Paulo fazendo parte dessa jornada. Em outros estados. Inclusive um amigo meu venezuelano também. Amém? Então, presta atenção. Nós não temos poder para tornar um fio de cabelo branco ou preto. Então, não temos poder. Presta atenção. Não temos poder de conhecimento total da verdade para poder julgar ou jurar alguma coisa. Então Jesus fala assim, olha, existe um valor à verdade que precisa ser resgatado. Antes, em Portugal, Maria Elisa, eu selo essa palavra agora. Eu vou fazer jornada bíblica em Portugal, sim, tá ligado? Em nome de Jesus. Você vai ser aí minha condutora aí para unir aí ministérios e igrejas e a gente marcar um seminário de jornada bíblica em Portugal. Presta atenção. Então, nós não podemos jurar falso. Nem verdadeiro. Não jure por nada. Eu juro por Deus. Não. Não jure por Deus, nem pelos céus que são o trono de Deus, nem pela terra que é estrado dos pés, nem por Jerusalém que é a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque você não muda um fio de cabelo, nem seja porém, aí vem o teu sim sim e o teu não não. É verdade ou é mentira? A partir disso é do maligno. A partir disso é do diabo. Ok? E aí diz assim, versículo 38. Não, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Valor, o resgate é valor à justiça. Porque ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, é a mesma coisa. Não farás justiça própria. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso.
Mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, dá-lhe a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. Olha isso, queridos. Jesus eleva o nível da justiça, dizendo assim: não faça justiça própria. Confie que o Deus que é justo fará justiça na hora certa. Tem alguém te prejudicando? Não devolva com prejuízo. Tem alguém te amaldiçoando? Não devolva com maldição. Tem alguém te injuriando? Não devolva com injúrias. Pega a Bíblia aí, vamos rapidinho. Romanos 12, 19. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, renovação de mente, lembra? Versículo 19 a 21. Olha o que diz. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. É isso aí, não devolver na mesma moeda. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, esse discurso de Paulo vem confirmar essa passagem de Mateus 5,38. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Porque se ele é teu inimigo, talvez ele não permita que você coma. Mas você dá-lhe de comer. Porquanto, agindo assim, se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Amém? Benignidade, queridos, é fruto do Espírito que habita no coração de um homem reformado. Só quando você permite que Deus reforme o teu coração é que você tem entendimento do que é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é a justiça do homem. Então Jesus vem aqui em Mateus capítulo 5, 38 e diz: olha, não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais vingança, justiça própria. Ele eleva o nível para o coração e diz: é confiança na justiça de Deus. E eu estou diante de homens e mulheres aqui que não tomam vingança por justiça própria, mas confiam que Deus é justo, perfeito, para atuar no tempo certo e da forma certa, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? E levantam a mão para Deus. Amém? E aí, pela sexta vez, ele diz assim. Pela sexta vez ele diz assim: ouviste o que foi dito pelos antigos: amarás o teu próximo e odiarás aos teus inimigos. Olha isso. E agora eu vou mostrar uma coisa que talvez... Peraí, deixa eu terminar esse primeiro. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Queridos, desculpa, mas aí isso é, valor ao amor. Valor ao amor. E aí, para mim, chegou no ápice. Porque Deus é amor. Mas aí chegou no ápice. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Queridos, quando o cristão chega neste nível, ele começa a parecer com Cristo. Começa a parecer com Cristo. Enquanto não chega nesse ponto, em nada somos parecidos com Cristo. Ok? Tá claro? Isso é muito claro para mim. Veja só. Eu vou
vou colocar um ponto aqui bem atual para deixar isso claro. E o quanto é desafiador. Quando alguém que é a favor do governo atual, do presidente, né, Jair Bolsonaro, ok? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Não é esse o caso aqui. Alguém que é a favor do governo, cristão, estou falando de cristão, ele posta qualquer coisa que denigra a imagem de quem é contra o governo. Então, por exemplo, o nosso governador aqui, São Paulo, ele tem postado, ele tem se manifestado contra o governo até de forma muito agressiva e enfática, né? Se eu, como cristão, pego e posto algo a respeito dele, eu não estou nem amando, porque eu sou a favor do governo, né? A pessoa é a favor do governo. Eu não estou nem amando o meu inimigo, e muito menos devo estar orando por ele. Eu estou simplesmente fazendo o que os antigos falaram. Amo o teu próximo e odeio o teu inimigo. Ok? Estou falando para cristão. Todas as vezes em que algo que eu não concordo, algo que não me agrada, eu exponho outra pessoa, é o nível que Jesus está levando. Eu exponho outra pessoa, eu não estou praticando isso. Então, em nada, eu estou parecido com Cristo. Primeiro porque, para eu me tornar filho do Pai que está no céu, eu preciso amar os meus inimigos e orar por aquele que me persegue. Para que vos tornei filhos do vosso Deus, versículo 45, que está no céu, pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se Deus dá sol para quem é justo e injusto, e chuva para quem é justo e injusto, quem sou eu para determinar o que vai acontecer com quem é justo e injusto? O meu papel é amar, o meu papel é orar. E isso é reforma para os crentes dos dias atuais. Isso é reforma para nós. Isso é reforma para quem quer influenciar esse mundo de forma diferente. Você pode sim ter uma posição política, uma posição pessoal, uma posição do que for. Mas é como a gente expõe o nosso coração, que revela ainda o quanto estamos parecidos com Cristo ou não. Amém? Porque se amardes os que vos amam, qual é a diferença? O ódio, queridos, é a antítese do amor. Agora, se eu amo quem me ama, é pura troca. Isso é o básico. Qualquer pessoa faz. Qualquer um faz. Queridos, desculpa a comparação, me perdoe, mas até cachorro faz. Se você trata bem, o cachorro abana o rabo. Se você trata mal, ele te morde. Ponto final. Até cachorro sabe fazer isso. Ok? Até um animal sabe fazer isso. Até um animal sabe fazer isso. Ok? Então nós precisamos ser diferentes. E os cristãos, diferente ainda. É por isso que Jesus traz uma reforma elevando o nível. Elevando o nível da nossa vida cristã. E que é maravilhoso. Amém? Por isso ele termina o versículo 48 aqui dizendo assim: sede, assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ou seja, o teu amor não pode ser um amor de troca. Me tratou bem, eu trato bem. Me tratou mal, eu trato mal mesmo. Tem gente que ainda fala isso com toda a ênfase. Ele me tratou mal, eu também trato mal. Se me tratar bem, eu vou tratar bem. Que cristianismo é esse? Que base cristã é essa? Não existe. Ele me tratou mal, eu vou tratar bem.
Ah, mas você, desculpe o termo, é um bobo. O cara pisa em você e você continua tratando bem. Sim, tratando bem, respeito. Não quer dizer que eu vou ser conivente com ele, que eu vou ficar babando o ovo atrás dele. Não é isso. Mas se me tratou mal e eu tiver a oportunidade de tratar bem, eu vou tratar bem. Esse é o ensinamento de Cristo. Essa é a reforma. Agora prestem atenção, porque nós estamos encerrando. Nós estamos encerrando. Presta atenção. Em todos esses 6, qual foi o momento em que Jesus disse assim, está escrito? Qual foi? No 6, ele disse, está escrito, não matarás. Está escrito, não darás carta de divórcio. Está escrito, não adulterarás. Qual foi o momento que ele disse, está escrito? Qual foi o momento? Escreve aí. Vamos lá, escreve, qual foi? Pastor Eduardo, chegou aqui no finalzinho. Deus te abençoe. Eu acompanhei a oração, até a hora que caiu lá, mas eu acompanhei um bom tempo de oração. Em qual momento Jesus disse, está escrito? Em nenhum momento ele diz. Em todos os momentos ele disse assim, os antigos disseram. Então Jesus não estava confrontando a lei. Jesus não estava anulando a lei. Jesus estava confrontando o que os homens disseram a partir da lei. A reforma de Jesus não veio em cima da lei, não veio mudar o que já estava estabelecido por Deus desde o princípio. A reforma de Jesus veio mostrar que os homens deturparam o que estava escrito, os homens anularam o que estava escrito, criaram uma tradição e precisava reformar tudo isso, porque isso levaria à morte. Isso não levaria ao reino dos céus. Quantos estão entendendo e quantos percebem a profundidade da reforma de Jesus como palavra, o quanto Jesus como palavra é importante. Em todo o tempo nós lemos aqui, os antigos disseram, em nenhum momento ele disse está escrito, apesar que não matarás está escrito, não adulterarás está escrito, não dirás falso testemunho está escrito, tudo isso está escrito, mas ele não disse. Por quê? Porque ele não estava confrontando a lei. Eu não vim para derrubar, eu não vim para anular, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Porém, os antigos disseram isso, e eu vos digo, não é assim. Amém? Jesus, que lindo! Que lindo que é a palavra! Que linda que é a palavra! Que lindo que é a reforma no coração do homem. Não precisava reformar a lei é perfeita. Precisava reformar o coração do homem. Por isso, queridos, eu não sou a favor. Aí Carlos Henrique falando desses discursos, a lei, mas a lei, e o pessoal anulando a lei e amaldiçoando a lei. Pelo amor de Deus, vamos para a palavra, vamos ver o que é que Deus deixou escrito para nós, em nome de Jesus. Para encerrar, vamos para o encerramento. Vamos para o encerramento do Sermão do Monte. Mateus 7, 28. Abre aí, rapidamente, Mateus 7, 28. Minha versão King James atualizada. Diz assim, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, quando Jesus acabou olha só, de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Do mesmo jeito que eu estou atônico agora, e você está atônito aí. Quem pode falar, eu estou atônito nessa manhã? Que Jesus está aqui falando, ele é a palavra. Se nós estamos lendo a Bíblia, Jesus está falando conosco. Ele acabou de pronunciar 2 horas de palavra aqui. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não
como os mestres. Em outras traduções, intérpretes. Em outras traduções, escribas. E não como os mestres da lei. Jesus como palavra. Prestem atenção nisso. Jesus como palavra é a pura e total autoridade que nós precisamos aqui na terra. Por isso em Mateus 28, 18, ele diz: toda autoridade me foi dada, ou seja, eu sou a palavra e eu tenho autoridade. Você quer ter autoridade? Tenha Jesus como palavra na sua vida. Amém? Toda autoridade me foi dada. Amém? E aí diz assim: toda palavra é pura autoridade. Jesus com palavra, essência, interno, diferente dos mestres da lei, aparência, externo. Por isso a circuncisão, coração. Por isso as novas tábuas, coração. Tudo voltado ao coração. Ok? Tudo voltado ao coração. Pastor Edu escreveu aqui: os mestres da lei tinham a atenção das pessoas. Jesus tem a autoridade. Por isso, os mestres da lei tinham atenção, mas não tinham as pessoas. Jesus tem o coração, o nosso coração. Jesus essência. Amém? Quantos receberam aqui nessa manhã essa imersão de praticamente 2 horas, porque nós temos só mais 10, 12 minutinhos aqui. Então nós encerramos, queridos. Nós encerramos esse tempo, essa semana de Jesus como palavra. Eu tenho alguns conteúdos adicionais que eu vou colocar lá no grupo do Telegram, porque o grupo é para aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Se você ainda não faz parte do grupo, entra na bio, clica lá no link, você vai cair num grupo do WhatsApp e lá eu te passo as informações e condições para você fazer parte do grupo do Telegram, porque no grupo do Telegram a gente abre. Agora às 9 horas eu vou abrir para discussão, amém? Eu vou abrir para você colocar suas impressões, suas dúvidas, a gente falar muito mais coisa. Posto lá todos os versículos que nós discutimos aqui nas lives e nas imersões, ok? E também alguns conteúdos adicionais. Só que para encerrar, eu tenho uma novidade linda da parte de Deus para nós. Ontem, a Jornada Bíblica fechou uma parceria com a livraria Semente de Vida, ok? Para te abençoar e te beneficiar. Sabe de uma coisa, já quero deixar bem claro para que ninguém pense errado, nem o inimigo venha lançar setas, porque ele é rápido em relação a essas coisas. Só molhar a garganta aqui. O que acontece? Eu não vou receber nenhum valor dessa parceria. Eu não ganho nada de valor financeiro com isso. Qual é o meu ganho? Poder acrescentar a jornada bíblica mais. O meu desejo é que você receba mais. Então, nós vamos começar primeiro sorteando um combo que eu vou postar hoje no Instagram. Um combo de uma Bíblia mais 3 livros que a Semente de Vida tá. Você só precisa entrar lá e marcar os nossos nomes e colocar a hashtag, aquele jeito de sorteio, e aí vai estar lá a data do dia do sorteio, onde vai ser sorteado uma Bíblia mais 3 livros. 3 livros, um do apóstolo René, que é o que eu mais amo de todos, que é Caminhando por Princípios Bíblicos, está nesse combo, e tem também outros livros nesse combo para você participar desse sorteio. Então nós vamos começar essa parceria. E toda semana, dentro da jornada, eu vou apresentar um livro. Ok? E o livro dessa semana, deixa eu pegar aqui, peraí. O livro dessa semana vai ser o Iodas, ok? O
porque nós vamos falar, o tema dessa semana vai ser batalha espiritual. Então o livro dessa semana vai ser o Iodas. Primeiro vai ter um sorteio, todo mundo pode participar. Quem ganhar vai ganhar uma Bíblia, mais 3 livros, tá? Se eu não me engano, Tribunais Celestiais, maravilhoso. O Caminhando por Princípios Bíblicos, eu não lembro qual é o terceiro agora. Você vai ver lá no post, ok? Amém, meu lindo, eu vou tomar. Hoje, agora eu descanso, agora eu paro. Tá? É porque ontem eu fiz 3 lives e hoje mais a imersão. Então, e fora o tempo de oração também. Então, o que acontece? E toda semana eu vou sugerir um livro, nós vamos falar a respeito de um livro e a Semente de Vida vai disponibilizar para quem faz parte da jornada um código promocional para você comprar através do site dele o livro que a gente vai estar divulgando. Então você vai poder comprar literatura, porque, queridos, não tem como crescer sem ler. Não tem como ampliar sem ler. Então eu fui atrás dessa parceria para te beneficiar, para te abençoar. Então eu vou falar o conteúdo do livro, vou discutir a respeito do conteúdo e você vai ter sempre um código de promoção para poder comprar junto à Semente de Vida, ok? Sendo que você tem o código de promoção para o livro da semana, mas parece que tem uma outra promoção lá que, dependendo do valor, você já tem frete grátis, ele entrega na tua casa e você vai fazer o quê? Aumentar a tua biblioteca, ó, você tem que ter uma biblioteca. Eu já mostrei a minha que começa aqui e termina lá dentro do outro armário, amém? Você vai aumentar a tua biblioteca, aumentar o teu conhecimento e isso vai vir fortalecer, amém? Gostaram da novidade? Gostaram da bênção que Deus está tendo, queridos, de jornadas bíblicas? Esse Kennedy, esse Caminhando por Princípios Bíblicos, talvez a gente faça uma jornada sobre ele, porque é um livro maravilhoso. Lá tem os 5 M's que o apóstolo René fala do mover do espírito, movimento, monumento, morte e mausoléu. Uau! O que é aquilo? O que é aquilo? Compreensão pura da palavra. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Rosiane, Luciana, Nazaré, Maria Elisa. Vamos lá, escreve aí para eu ver todo mundo que ficou aqui até o final. Porque quem fica até o final sabe das novidades também, né? Alguns não puderam. Lúcia, Regina, glória a Deus. Quem precisa do meu livro, me manda no direto depois, ou tem também no site Semente de Vida. Ana Alonso, Lica, João, Ana Isidoro, pastora Rosângela, que está aqui, passando ali atrás, Isabelle, Carmen, Deus abençoe, todos, Ayrton, glória a Deus, Carlos Bonorino, amém, Juvencio, se a esposa ou o marido está junto, escreve aí. Lucélia, pastora Miriam, beijão no coração, Suelen, Regina, a Rosângela aqui de novo, então agora, amém, Raquel, todos, Deus abençoe, amo vocês, obrigado pelo carinho, a confiança, Yasmin, Lica, Pamela, obrigado pela confiança, Kennedy, de estar aqui, Daiane, de estar aqui, ó, quem veio falar tchau, subiu só agora de novo, ó, tchau, Tiago e Leide, Deus abençoe, Tayane, Deus te abençoe, todos, Pedro, que Deus abençoe grandemente, Mário Carvalho, foi uma honra estar com vocês aqui. Daqui a pouco eu já subo os vídeos de hoje no YouTube e coloco lá para você ter a live salva e gravada. Todo o conteúdo do Telegram, queridos, ele não se perde. Você pode consultar quanto tempo quiser. Não faz parte, faça parte do grupo do Telegram. Estou abrindo o grupo agora às 9 horas. Hoje ele fica aberto o dia inteiro. Participa das enquetes. Coloca lá suas impressões, pode fazer sua pergunta. Andréia, também te amo muito. Antônio Carlos, todos. Manuel, glória a Deus. Rodrigo, Roseli, Deus abençoe. Beijo no coração. Shabbat Shalom. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Nos vemos no culto amanhã. Quem mais está em Dani aqui em Portugal? Deus abençoe todos que estão em Portugal, na Itália, que estão nos assistindo, na Venezuela. Deus abençoe vocês. Que seja um dia extraordinário na presença de Deus, em nome de Jesus. Carmen, obrigado.
todos, todos, todos. Agora 9 horas, live da apóstola Cláudia. Para quem quiser mais um devocional de poder, em nome de Jesus. Beijo no coração, encerrando em 3. Printa essa tela aí agora, ó. Printa essa tela aí agora. Amém? E posta as frases de impacto que você recebeu agora. Põe lá no seu Stories, põe no seu Instagram, divulga mesmo. Convida pessoas para fazer parte do grupo do Telegram, para serem alunos do Jornada Bíblica, em nome de Jesus. Queridos, beijo no coração, amo vocês, Deus abençoe.